A gente vai falar de mais um grave problema na educação aqui no Rio Grande do Sul. A crise na educação pública, na rede estadual. A falta de recursos e de profissionais chega até a biblioteca das escolas. Há um ano, cerca de 250 bibliotecas estão fechadas por falta de professores ou até mesmo por falta de espaço. Os números são do Observatório da Educação Pública. Na região sul, a situação é grave. A biblioteca de uma das escolas só abre porque os próprios estudantes vão lá fazer o papel de bibliotecários. Vamos acompanhar. Bibliotecas com prateleiras cheias, mas com uso restrito e até fechadas em Pelotas. Com consequência dessa política de Estado, que não faz o investimento necessário nos educandários da rede estadual. Há 4 anos, a Escola Estadual do Areal está sem profissional. Muitos livros sequer foram catalogados e o lugar acumula obras que nunca foram lidas. Supríamos esse horário aqui da biblioteca com ela aberta, com professores que sobravam períodos e a gente teve que terminar com isso, né? Nós temos livros de literatura brasileira excelentes aqui, né? E estão aqui criando pó. 1000 alunos do ensino fundamental, médio e EJA prejudicados. Tem palavras que a gente acha meio difícil, a gente gosta de ler no dicionário para ver o significado das palavras. E está fazendo muita falta. Nesta outra escola da rede estadual, são os alunos do Grêmio Estudantil que auxiliam na tarefa de abrir a biblioteca. Esta foi a solução encontrada para que os colegas e até mesmo os professores tenham acesso aos livros. A gente vem para cá, deu uma limpada, organizada, separamos os livros pelos conteúdos. A biblioteca funciona graças aos alunos, nós precisamos desse profissional urgente. A 30 quilômetros dali, na Escola Jardim América, no município do Capão do Leão, a situação é ainda mais grave. Sem prédio próprio, não existe biblioteca. Alguns livros ficam na própria sala da direção e dividem espaço com material de limpeza. A gente faz aos limites da gente. Quando a gente não tem uma estrutura própria e um abrigo, a gente está abrigando junto com a secretaria e a direção da escola. A gente realmente gostaria que o Estado desse um jeito nisso, porque é uma necessidade para os alunos do ensino médio que estão passando por isso. Daqui a pouquinho a gente vai comentar mais a respeito desse assunto. Agora vamos às justificativas. A Secretaria Estadual de Educação afirma que as bibliotecas não estão sendo fechadas. O que está sendo feito é um remanejamento de professores que estavam nos espaços, ou seja, dentro das bibliotecas, estão tirando da biblioteca e levando para a sala de aula. A secretaria afirma ainda que na maioria das escolas há vice-diretores ou monitores que acompanham os alunos nas bibliotecas. O Estado pretende se reunir com o Conselho de Biblioteconomia para buscar uma solução. Bom, e além de todos os problemas estruturais, os educadores que trabalham na rede estadual sofrem com um outro problema muito grave: a falta de dinheiro, a falta de salário. Em várias regiões aqui do estado, professores contratados de forma emergencial estão desde abril sem receber, ou seja, abril, maio, junho, julho, agosto, 4 meses. E a previsão, no mínimo, é que o salário só caia na conta lá no mês que vem. Com o risco de ter uma boa parte, é claro, abocanhada pela Receita Federal. A alegria de ensinar matemática se tornou frustração. Ano que vem eu vou já, em janeiro, fevereiro, procurar algo fora da sala de aula. Não tem como. Infelizmente, né? Esta professora foi contratada de forma emergencial em abril para dar aula em 2 escolas estaduais de Porto Alegre. Até agora não recebeu 1 centavo do salário. Tive que vendi impressora, vendi vários objetos pessoais meus. Tive que vender para poder comprar passagem e recarregar, né? Tá pagando para trabalhar? Sim, tô pagando desde abril. Com contas atrasadas e até risco de corte de luz e água, ela precisa escolher qual aula vai dar. Tive que avisar a diretora que eu não ia conseguir ir, porque eu priorizei. Ontem eu tinha um turno só, hoje eu tenho 2 turnos, então hoje eu consigo ir. E aí dou 2 turnos, né? Mas ontem eu não consegui, deixo os alunos aí sem professor. Situação que se repete com esta professora de Pelotas. Ela pediu demissão de uma escola particular em abril, mas... Tenho deslocamento, né? Eu moro no município de Pelotas, fui chamada num contrato emergencial aqui no Capão do Leão.
assumi 3 escolas aqui, faço 33 horas e estou sem pagamento nenhum. Não tenho nem como vir trabalhar, né? Com 2 filhos e gastos fixos em casa, ela tomou uma atitude drástica. Pediu empréstimo no banco e não sabe se fica até o final do contrato em dezembro. Nós esperamos que essa situação seja resolvida o mais rápido possível, né? O sindicato da categoria recebe denúncias diárias de casos semelhantes. Professores que precisam vender trufas, fazer faxina e outros bicos para conseguir pagar as contas. E pensa que quando receberem ficará tudo bem? Os profissionais terão parte do salário abocanhado pelo leão da Receita Estadual. O servidor público, o imposto de renda que é descontado, nosso fica no Estado, não vai para a Receita Federal. Então, tu imagina, tu trabalhas desde março, a previsão, segundo a informação temos, esperamos que se confirme, que será pago em setembro. Quando este acumulado de salários chegar em setembro, vai pegar a faixa mais alta do imposto de renda. Então, provavelmente, nós já tivemos professores que quase um salário foi retido no imposto de renda. A Secretaria Estadual de Educação alega que o atraso de meses no pagamento dos professores substitutos é uma situação pontual. Garante que os salários vão ser pagos e que está trabalhando para que isso ocorra o mais rápido possível. Sem perspectivas, não são apenas os docentes que têm prejuízos. Os alunos, os pais, porque mandam os alunos para a escola para ter aula, né? E não estão tendo. Pois é. O dinheiro vai para a Receita Estadual, né? O que é descontado do imposto de renda. Olha só, com relação a esse assunto do salário, a situação é muito preocupante e a gente repete aqui, sabemos que o governador Eduardo Leite está fazendo maior esforço porque não tem dinheiro, já vem problema de outros governos. Ok, essa é a justificativa, mas agora a gente não pode fugir do problema, a gente tem que olhar para o problema e o problema é grave. Primeira situação, os professores têm medo de aparecer porque sabem que tem retaliação. O que, na verdade, é um direito do cidadão, um direito de um trabalhador correr atrás, não é? Está faltando dinheiro, não está sendo pago, de correr atrás, porque ele tem que viver, tem que sobreviver. Né? Tem professores que já venderam bens pessoais para conseguir sobreviver. Tem professor que vendeu, acredita, impressora e até bicicleta. Tem caso de professor que tirou a internet de dentro de casa porque não tinha dinheiro para pagar. Ah, mas não para por aí, tem problema de corte de luz também e de água. Se não tem dinheiro, como é que vai pagar? O caso dessa professora aí que a gente mostrou, olha só, ela não tem nem dinheiro para pagar o ônibus, que ela tem que fazer uma seleção, ela só dá aula no dia que ela pode juntar vários períodos para gastar uma passagem só. Eu estou falando de professor. Professor, que é aquele que chega no aluno. A gente fala tanto em melhorar esse Brasil, esse país, e sabemos que tudo começa pela educação, não é só dentro de casa, mas sabemos da importância da escola e do professor. Professor que tem que estar bem, com salário pago, estar alimentado, poder fazer cursos, poder estudar para poder ensinar. E o nosso professor não tem o mínimo nem para comer. Deixa eu conversar com a Bruna Osterman, que fez a reportagem. Bruna, a gente sabe que os professores têm passado por uma dificuldade. Tu estiveste com uma professora hoje, sentiu este drama que ela está vivendo com a falta de dinheiro e a falta de condição de trabalho também, que se reflete na própria vida, na vida pessoal. E que, como ela tem que fazer uma seleção dos dias que ela pode ou não dar aula, tem dias que ela falta. Ela tem que faltar e a criança fica sem aula de matemática. Quer dizer, todo mundo sai prejudicado. E aí, quando recebe, já não recebe um salário. E aí, quando recebe, vem aquele desconto enorme de imposto de renda, às vezes de uma só vez, né, Bruna? O detalhe dessa professora, André, é que ela já entrou em abril, ou seja, os alunos já estavam mais de um mês sem aula de matemática, então ela já estava correndo atrás do tempo perdido.
Agora, voltou tempo perdido porque os alunos vão ter períodos sem aula devido ao fato de que ela não tem dinheiro para pagar as 2 passagens de ônibus que precisa para ir até a escola. Agora, essa questão do imposto de renda foi algo que me chocou muito. O que acontece para o pessoal de casa entender? O imposto ele é retido na fonte, ou seja, logo que entra o salário, já retiram ali o valor do imposto. Ele é progressivo, quanto mais tu ganha, mais tu acaba tendo que oferecer. A proporção é maior. Exatamente, a proporção é maior do desconto. E aí, como vão todos os salários juntos, cerca de 6, 7, 8 salários, claro que na fonte vai parecer que o salário dessa professora é enorme. E aí vai ser o maior desconto possível, que seria esses 27,5%. Ah, mas tem restituição. Ok, só que a restituição é ano que vem. As pessoas precisam do dinheiro agora para pagar as contas de agora. Tem que comer hoje. Então, assim, o governo ele tá ganhando, querendo ou não, atrasando o salário 2 vezes. Uma com o empréstimo do Banrisul e 2 recebendo esse descontão da folha. Imagina, André, que o SBT demora para te pagar e quando te paga ainda fica com um pedaço do teu salário. Aí não dá, né? Aí não tem condições. Olha, a gente tá acompanhando, vem acompanhando a situação da falta de professores, né? Conversamos com o governador na segunda-feira. Primeiro, a falta de professores no estado, aí o problema no pagamento e falta de estrutura para os alunos. Eu recebo a mensagem aqui da Eliana Francis de Macedo, muito triste essa situação dos professores, e sobre as bibliotecas escolares, doar livros é uma forma de ajudar as crianças e adultos a verem o mundo com outros olhos. Ela sempre faz isso, ela é de Novo Hamburgo, a Eliana. Claro que sim, mas também tem que ter um ambiente para isso, né? Para o aluno estimular, para que estimule a leitura, a pesquisa. Mesmo que muita coisa hoje seja pela internet, ele ainda tem que aprender que tudo começou lá no livro. O livro, a gente nunca vai perder, né? O hábito do livro. O livro nunca vai conseguir, a tecnologia não vai conseguir superar aquele livro, né? Que é o tocar. E, infelizmente, a situação dentro das escolas está muito difícil, com livros se estragando e livros novos ainda fechados, ou seja, não chegam nem até que foi pago com dinheiro público, não chegam até as escolas, até os alunos onde deveriam chegar, porque não se tem o ambiente correto para que eles tenham acesso. Então, de fato, é uma situação muito grave, muito difícil que vem passando o Rio Grande do Sul. E por quê? Porque não há recurso, não há dinheiro.